Criei esse mapinha aqui, que é de onde a gente vai partir. Eu vou preencher esses campos todos aqui com algumas sugestões. E aí, para saber direitinho mais detalhes sobre cada peça, vai no link que tá aí na descrição, clica em cada link para você ter uma noção de preço e obter mais informações. Dúvida também, deixa aí no comentário que eu vou responder o mais rápido que eu puder, tá bom? Processador, a gente vai de AMD, porque a AMD tem um ótimo custo-benefício em relação à Intel, que são ótimos processadores, porém na mesma faixa de preço, em AMD você vai acabar tendo um pouquinho mais de vantagem. Você vai acabar tendo um processador um pouquinho melhor, pelo mesmo preço que você pagaria um processador da Intel. Processador, eu vou deixar 3 aqui para você, tá? Dependendo aí do nível de complexidade, quanto mais complexo o nível do seu trabalho, você pode subir aqui a régua, né? Colocar um processador melhor entre esses aqui. O primeiro deles é o Ryzen 7 5700X, depois tem o Ryzen 7 5800X, que não tem tanta diferença assim, mas tem uma diferença, porém, se a diferença de preço não for muito grande, né, por menos de R$200 de diferença de um para o outro, vale a pena você ir para um 5800X. Ele vai dar uma diferença para você, vai ter um ganho aí em processamento. Mas o 5700X tem uma performance excelente, bastante decente também, não deixa nada a desejar. Se você encontrar ele numa oferta ou com valor consideravelmente melhor comparado a um 5800X, não tem por que você não comprar um 5700X. Depois, a outra sugestão que eu tenho para você aqui, né, já pensando em um sistema um pouco mais forte, é você usar um Ryzen 9. Aqui você vai usar um 5900X, que é um processador excelente, um dos melhores processadores do mercado, né, para você trabalhar. Daí para frente a gente vai ter pouca coisa, talvez a gente já vai ter Threadripper aqui, que já é uma outra história, mas para você montar uma máquina bastante forte para trabalhar no home office, no seu estúdio, usando um Ryzen 9 5900X, você tá bem calçado, tá? É um excelente processador. Placa-mãe, duas opções aqui, pensando em upgrade, pensando nesses processadores, em tudo que a gente vai colocar, em opções também de conectividade, né, USB tipo C, entrada de rede, né, um pouco mais rápida, essas coisas que a gente vai encontrando em placas mães melhores, né. Então a gente vai usar B550 ou então X570, né. X570 combina muito bem com o Ryzen 9 5900X, B550 vai muito bem com 5800, 5700X também vai muito bem. Pode usar também o 5900X na B550, dependendo da B550, né, uma Aorus Elite, uma Tough Game, né, uma placa mãe boa assim, ela suporta tranquilo um Ryzen 9 5900X. Memória, aqui a gente vai usar 64 GB de memória, porque é o que você vai precisar para o seu programa ter um pouquinho mais de agilidade. É muita informação, muita coisa acontecendo, e para que você não tenha essas informações sendo buscadas permanentemente lá no seu SSD, uma memória RAM maior ajuda bastante, agiliza bastante aí o seu trabalho, né, e faz com que você ganhe em produtividade. Aqui a gente vai usar em dual, você pode usar esse dual aqui em 4 vezes 16, ou você pode usar ele em 2 vezes 32. E você pode usar memórias de 3200 MHz aqui, que já é uma velocidade tranquila aqui para você usar memória, usar nesse sistema aqui, e vai combinar muito bem também. Aqui eu não tô focando muito em valor, tá? Eu não tô aqui colocando um budget aqui e falando, ó, é um PC até tal valor, tá? Eu tô colocando as peças indicadas pensando que você pode, talvez, dependendo da pessoa, dependendo do seu caso, investir uma configuração dessa, né? Tô falando de um PC para uso profissional, então talvez uma pessoa que trabalhe, esteja no mercado aí há bastante tempo, tenha como fazer esse investimento aqui e depois ter o retorno, né? Na consultoria eu faço isso de uma forma mais personalizada, né? Coloco ali um processador, uma placa-mãe mais equilibrada conforme o tipo de uso da pessoa, né? Conforme o que a pessoa me passa de informação do trabalho dela. Se quiser informações sobre a consultoria, é só ir lá no meu Instagram, tem um destaque falando sobre a consultoria, e aí você pode saber um pouquinho mais, tirar alguma dúvida, caso seja interessante para você, é um serviço que eu tenho à disposição. E aqui constantemente nos vídeos eu trago essas informações para ajudar o maior número de pessoas possível que talvez não queiram fazer uma configuração, já tenham uma noção e queiram tentar mesmo aí fazer uma configuração por conta própria. Vamos seguir. SSD aqui vai muito da necessidade de cada um, a quantidade, né, que você vai colocar aqui de SSD, de espaço que você vai colocar, aí vai depender muito do seu tipo de trabalho, né? Se você trabalha com nuvem, se você trabalha com algum tipo de backup, com redundância, né, vai muito de cada um. Mas eu vou indicar para você um SSD do tipo NVMe, que é o tipo mais rápido que a gente tem. A gente vai usar de PCI 4.0 aqui, vou até colocar aqui, ó, PCI 4.0, porque a gente tá usando uma placa-mãe de PCI 4.0, um processador de PCI 4.0, tudo isso daí a gente vai ter um desempenho melhor, né, vai ter mais velocidade aí no seu PC nessa troca de informações. E aqui eu sugiro que você use pelo menos 1 TB. 1 TB para você conseguir colocar os softwares aí, né, a maioria deles que você vai usar, só que para você guardar os seus arquivos, talvez você precise de mais um SSD. Aqui no caso de B550, a gente tem 2 slots do tipo M2, normalmente a gente tem um 4.0 e um 3.0, você pode usar o M2 3.0 para fazer o backup. X570, a maioria delas tem 2 slots PCI 4.0, então você tem a possibilidade de colocar até 2 SSDs do tipo 4.0 aqui. Pode colocar de repente um pouco mais devagar para receber essa quantidade de arquivos e o mais rápido para trabalhar com um sistema
com os programas. E a quantidade que você vai precisar para colocar os seus arquivos baseado aí na sua experiência, né, o que você entende que seja interessante para você. Você pode colocar SSD do tipo SATA ou outro NVMe, ou trazer alguns HDs que você tenha de outros PCs aí e conectar, que vai funcionar, tá bom? Vou deixar a quantidade de SSD para armazenamento em aberto aqui para você decidir o que é melhor para você. Refrigeração, para qualquer um desses processadores aqui, eu vou indicar uma water cooler para você. Começando aqui com 5700X, a gente pode começar com uma boa water cooler de 240mm, para um Ryzen 9 5900X até um 5800X que já tem um TDP mais alto, aí a gente pode ir para uma de 360. Então vou colocar aqui 240mm ou 360. Mas o mais importante aqui é a eficiência dessas water coolers, né? Vai ter water cooler de 360mm que pode não ser tão eficiente quanto uma boa water cooler de 240mm, tá? Então dá uma avaliada, olha bastante capacidade de refrigeração, né? Potência de bomba, velocidade das fãs, né, a potência das fãs, para você poder escolher a water cooler melhor. As mais baratinhas podem dar conta talvez de um 5700X, mas quando a gente pega processadores aqui que tem um TDP mais alto aí, que vão dissipar uma quantidade maior de calor, a gente precisa de water coolers um pouco melhores também, para garantir que não tenha superaquecimento, você comece a perder rendimento aí no seu sistema, porque seu PC começa a ficar com o processador em uma temperatura muito alta. Igualmente a gente precisa de uma boa placa-mãe com um bom VRM para suportar a demanda energética desses processadores aqui. É por isso que eu estou indicando para você B550, X570 e B550 principalmente, escolher os modelos com mais qualidade. Aí a gente chega aqui em GPU, que vai ser a peça mais cara dessa configuração aqui provavelmente, porque aqui você vai precisar de uma GPU um pouco mais forte, principalmente pensando em render. Quem trabalha com esses tipos de programa aqui para edição, motion, 3D ou algo parecido, modelagem, né, o que seja, vai precisar talvez renderizar esses projetos aí e talvez precise de uma máquina um pouquinho melhor de GPU para você não ficar horas renderizando um projeto. Pensando nisso, eu vou indicar para você GPUs NVIDIA, porque a gente tem os núcleos CUDA e isso é mais eficiente para a gente trabalhar com esses tipos de programas aqui. E dentro da NVIDIA eu vou falar para você pegar a linha mais recente. A linha mais recente é a série 40, porque a série 40 ela tem uma eficiência energética melhor, ela não tem um salto de geração tão grande em relação à geração 30, porém aqui a gente tem uma arquitetura mais nova, tem algumas otimizações que tornam essas placas sim mais eficientes. E dependendo do momento que você estiver vendo esse vídeo, a diferença de preço para a série 30 não é tão grande, e aí já vale bastante a pena você pensar em série 40. Aqui para começar, pensando em 5700X, você pode ir de 40 a 60, não tem problema nenhum. É da linha 40 a GPU de entrada, porém ela já é muito boa, ela é mais eficiente que a 3060 de 12 GB e já vai renderizar muita coisa tranquilo aqui. Então você não precisa se preocupar em ter, por exemplo, aqui uma 4080 já de cara, talvez não seja necessário. Dependendo do tipo de render aí, do tempo que você tem disponível para deixar seus projetos renderizando, uma 4060 já pode dar conta. Depois disso, a gente vai ter também aqui, e eu vou deixar como dica para você, uma 4070. E também como dica, você pode usar uma 4070 Ti, que é mais forte que a 4070, para você usar aqui com 5800X, com 5900X, vai dar muito bom. Quem conhece configuração de game também, tira um pouquinho o game da cabeça, porque essa relação aqui em game, ela não faria tanto sentido assim, tá? Porque no game, a gente pode ter um processador não tão forte, com uma GPU um pouquinho melhor, porque o trabalho gráfico, né, no caso do game, acaba ocorrendo todo na GPU. Porém, quando a gente trabalha com aplicações profissionais, muito do trabalho, grande parte do trabalho, é feito aqui pelo processador. Por isso que é importante você caprichar no processador e talvez nem tanto na placa de vídeo, porque a placa de vídeo, ela vai trazer o preview para você, ela vai ajudar na hora da renderização, mas talvez você precise de mais agilidade ali executando o trabalho, né, colocando os efeitos ali, programando, fazendo alguma coisa, do que necessariamente na hora da renderização, diferente do game, que constantemente a GPU está sendo usada, então você precisa de uma GPU melhor. Então só para deixar essa diferença clara, porque se você for olhar um vídeo que eu recomendo uma configuração para game, eu mostro coisas um pouquinho diferentes aqui. E no caso de um uso profissional, a gente tem uma aplicação diferente, né? A gente tem um uso diferente do PC, uma demanda diferente, e é por isso que eu estou configurando dessa forma aqui. E agora a fonte para essa configuração, pensando que a gente está usando aqui GPUs da série 40 que consomem menos energia, são mais eficientes energeticamente, a gente pode colocar aqui uma fonte de 750 watts, pode começar com 80 Plus bronze, com certificações melhores, né? Até uma Gold de repente, e você pode colocar também uma 850, né? Principalmente se você for usar um Ryzen 9, uma 4070 Ti, aí já pensa numa fonte um pouquinho mais forte também para você colocar nessa configuração. Se você tiver outras coisas no seu PC que demandam bastante energia também, aí sobe essa potência aqui, vai para uma fonte de 1000 watts, vai para uma fonte mais forte. No 5700X, com uma 4060, por exemplo, você poderia usar uma fonte de 650 watts aqui, que ela segura. Mas se quiser começar com 750,
para ter uma folga, para conseguir de repente colocar uma GPU melhor futuramente. Aí você já tem uma fonte melhor também, já mais preparada para receber uma configuração melhor no futuro também. Gabinete aqui é muito pessoal também, né? Entra um pouquinho no gosto aqui, mas o que eu vou falar para você é pensar em um gabinete mid tower grande, gabinete bem ventilado, que tem a possibilidade de você colocar water coolers de 360 em posições diferentes. Colocar no topo, colocar na frente, colocar onde você acha que fica melhor. Às vezes colocando na frente a water cooler, puxando o ar de fora, você tem uma eficiência maior dessa water cooler, né? Muitas vezes a water cooler é boa, mas está dentro no topo, e aí a placa de vídeo é muito usada, esquenta um pouco ali o ar dentro, né? Acaba pegando esse ar para tentar resfriar o water cooler, e ela acaba não ficando com a melhor condição para trabalhar e resfriar o processador. Gabinetes grandes dão essas possibilidades e dão possibilidades também de você colocar outras fãs para ajudar no airflow, né? Para ajudar na circulação de ar do seu gabinete, renovando sempre esse ar para que você tenha a melhor condição ali dentro do seu gabinete, né, para as peças não terem problema de superaquecimento. Lembrando que eu vou deixar sugestões aí na descrição para você clicar, saber um pouquinho mais do que eu estou sugerindo, né, em cada uma dessas peças aqui. Com exceção dessas peças aqui, que eu já estou falando exatamente o que é, para todas essas outras aqui a gente tem algumas opções diferentes no mercado e eu vou sugerir as que eu acredito que tenha melhor custo-benefício. Não significa que são as mais baratas, mas as que entregam melhor performance pelo melhor preço. E monitor é outra coisa bastante pessoal também, mas eu vou indicar para você principalmente um monitor de painel IPS, porque aqui a gente tem um alcance de cor melhor, né? A gente tem taxas de brilho aqui muito boas e a gente já tem alguma relação de contraste decente aqui, dependendo do tipo de monitor para você trabalhar. Resolução desse monitor vai ficar entre 2K e 4K, dependendo aí do seu tipo de trabalho, né? Você poderia usar até um Full HD, talvez, dependendo do seu tipo de trabalho, mas pensando em uma configuração um pouquinho mais forte e talvez no tipo de conteúdo ou no tipo de trabalho que você vai fazer, um 2K ou um 4K seja interessante. De repente você executa um projeto em 4K, então talvez seja mais interessante você ter um monitor desse até para conseguir conferir, acompanhar o seu trabalho já na resolução que ele vai ser gerado, vai ser renderizado depois. E tamanho de tela vai também variar conforme o formato do monitor, mas atualmente 27 polegadas é um tamanho de tela que já tem como você trabalhar muito bem, organizar bem seu trabalho, né? Principalmente pensando em um 2K ou 4K, já é um tamanho de tela que pode ser bastante útil, né? Pode ser bastante eficiente, aí pode trazer boa produtividade para você. Então tá aqui uma referência de configuração, como eu falei para vocês, não é a configuração mais barata, mas é uma configuração que vai trazer boa produtividade para você, principalmente para quem trabalha com projetos um pouquinho mais pesados. Dentro disso daqui, você pode personalizar com um pouco menos de memória, com mais memória. Aqui em armazenamento, né? Vai depender do seu tipo de necessidade também. Aí você pode aumentar isso daqui ou manter 1 TB para começar. Vai muito também do seu orçamento, né, do que você pretende fazer com o seu PC. Vale frisar também que eu mantive dentro do AM4 esse ano, porque a gente ainda tem possibilidade de upgrades aqui e o AM4 ainda tem uma boa sobrevida, né? Pelos próximos anos você, por exemplo, começando com 5700X, ainda haverá aqui um 5900X ou um 5800X 3D para você escolher trocar de processador depois. Não vai ficar defasado assim tão rápido. E o custo é menor atualmente do que montar uma plataforma AM5, né, que vai custar mais caro e talvez a gente não consiga o mesmo desempenho com o mesmo valor, né? Você fica talvez com mais possibilidades de upgrade por mais tempo, mas aí para começar talvez no AM4 você já saia, né, já largue aí com um PC melhor para você executar seus trabalhos, né? Vai muito do que você precisa também. Ao longo do ano, vou sugerir configurações com a M5 também, então se você não está inscrito aí no canal, já se inscreve, deixa aquele joinha também para dar uma força para esse vídeo, clica no sininho para ativar as notificações, porque sempre que sai um vídeo aqui, outros vídeos como esse daqui, você vai receber a notificação para você assistir, tá bom? Ficou com alguma dúvida? Deixa aí nos comentários que eu vou responder o mais rápido que eu puder. Dúvidas sobre consultoria, chama lá no Instagram, tem um destaque lá também falando sobre isso. No direct, escreve que você quer falar sobre consultoria, que eu vou te responder e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso lá também. Não esquece de clicar nos links aí da descrição e eu vejo você no próximo vídeo aqui do canal. Muito obrigado e até mais.